Nesse vídeo eu vou falar sobre como na nossa cultura, a pessoa que acha que está sempre ocupada é o que vai fazer com que ela seja aplaudida, admirada e reconhecida, é na verdade quem mais ajuda a criar um ambiente adoecedor onde ela é segregada, isolada, deixada à própria sorte até sucumbir num burnout. Pois é, meu amigo burnoutado, você com certeza já falou que, lá no seu trabalho ninguém te ajuda. Isso tem um motivo, viu? E o motivo é uma resposta às escolhas que você anda fazendo. Pitacos são os vídeos que entram no meio da semana e trazem assuntos que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevante trazer aqui para nossa conversa, como nos vídeos de domingo, só que mais informais. Meu nome é Roberta Caruso e dá uma olhada aqui no descritivo porque a gente tem um canal de aulas também, um podcast, livros e aulões que estão saindo do forno. Em breve eu vou fazer um vídeo só para falar deles. Tudo isso para te ajudar a sair desse buraco que é o burnout. Gente, eu estava lendo sobre um estudo, na verdade é uma matéria da Veja, sobre um estudo que fizeram nos Estados Unidos sobre estresse. E eu me lembrei de uma entrevista que eu dei para a TV Aparecida, vai vendo, sobre perfeccionismo. Porque quando o assunto são entrevistas de emprego, a grande maioria das pessoas realmente acredita que se for perguntado na entrevista sobre quais são suas fraquezas e aí responder, eu sou perfeccionista, vai ser visto pela empresa como uma pessoa sem fraquezas, né? Porque ser perfeccionista, segundo a maioria, é uma qualidade. Afinal, qualquer empresa vai querer uma pessoa detalhista, comprometida, etc. E o meu ponto nessa entrevista, aliás, eu vou deixar ela aqui, tá? Ela é bem antiga, tô com o cabelo preto ainda. Era justamente o fato do perfeccionismo não ser uma qualidade. Porque a causa do perfeccionismo é uma necessidade muito grande que a pessoa tem em ser validada. E a consequência do perfeccionismo é uma ansiedade e uma angústia muito grandes. Vendo por esse ângulo, ser perfeccionista já deixa de parecer uma vantagem para a empresa. Certo? Então, esse estudo meio que fez essa inversão aqui que eu fiz sobre o perfeccionismo, só que sobre o estresse. Porque, gente, nessa nossa cultura, a gente aprende desde sempre a sentir orgulho de virar à noite no trabalho e vergonha e culpa de precisar descansar. Então, conforme as redes sociais foram ganhando força, naturalmente as pessoas foram fazendo dela uma vitrine para alardear todas as próprias qualidades, ou o que a gente entende como sendo qualidades. Eu me lembro que quando eu colapsei, e consequentemente parei de trabalhar nas agências, né? Eu ficava olhando no Facebook, porque era 2014 era o Facebook que estava bombando, né? O Facebook de todos os meus amigos, todos os meus coleguinhas, todo mundo colocando lá os jobs que estavam trabalhando, os eventos que estavam realizando. E num primeiro momento, aquilo me fazia mal, porque eu tinha a sensação ruim de ter sido deixada de fora da festa. Sabe? Mas num segundo momento eu comecei a entender que as pessoas só faziam check-in. Lembra que no Facebook tinha check-in, você dava check-in nos lugares onde você estava? As pessoas só faziam check-in na agência de madrugada, no fim de semana, em feriado. Aos poucos eu fui percebendo que coisa doentia era aquela, em que a pessoa estava se exibindo por estar abrindo mão de viver para trabalhar. E ok, é óbvio que isso acontece na vida, né? Mas a questão era que a pessoa estava ali se gabando disso. A pessoa estava realmente achando que todo mundo ia ver que ela estava lá na agência às 2 da manhã de sábado para domingo fazendo campanha e iam ficar admiradas. Elas iam pensar, nossa, que pessoa trabalhadora, que maravilha, nossa, estou muito admirado, essa pessoa é o máximo. Porque o estresse tudo o que é associado a ele virou sinônimo de dedicação, de competência, de comprometimento e de status profissional. Tipo, nossa, olha como eu sou importante, eu tenho tanto trabalho para fazer. Gente, é um trabalho que só eu posso fazer. Sem mim, isso aqui vai à falência. Sou primordial para que essa empresa continue em pé. E se você sair do ambiente corporativo, você vai perceber que principalmente a mulher sobrecarregada também se gaba da mesma forma, falando que ninguém faz nada nessa casa, se ela não fizer, ninguém faz, sem ela a casa ia virar o lixão da mãe Lucinda. Quem nunca, né, amiga? Eu também já falei isso e nem filho e marido eu tenho.
Pois esse estudo que foi feito na Universidade da Geórgia, que a matéria da Veja cita, é um tapa na cara dessas pessoas que se gabam das suas sobrecargas, porque ficou comprovado que a pessoa que faz questão de alardear o seu estresse, visando com isso ser admirada, só consegue gerar dúvidas sobre a sua competência. Chupa essa manga. E quanto mais a gente, como sociedade, vai acordando para a necessidade de ter equilíbrio na vida, para assim ter saúde, mas quem se exibe como sendo sobrecarregado, ocupado, virador de noite, vai sendo visto pelas pessoas em volta como um mala. Mala sim, porque outra coisa que ficou comprovada no estudo foi que esse colega desagradável, como eles se referem na pesquisa, está cada vez mais prejudicando a própria imagem, está cada vez mais gerando uma resposta social à volta deles, oposta ao que eles acham que está acontecendo. Um exemplo, quantas pessoas você já viu nas redes aí que você segue, falando que teve um burnout com um tom de orgulho, querendo dizer com isso que ele trabalha muito, que ele é incansável, que nada faz ele parar, nem o burnout. Porque essa é justamente a pessoa que fala que não pôde parar quando burnoutou, porque tinha compromisso com os clientes, que as pessoas dependiam dele, né? Fazendo quem burnoutou de verdade se sentir um merda, que não teve escolha e precisou parar. E essa é a intenção de quem fala, eu tive um burnout, mas não pude parar. Nem burnout teve. Não sei se a pessoa tem exatamente consciência de que nem burnout ela teve, mas de qualquer maneira a intenção dela é o quê? Se gabar que é uma máquina. E conseguindo com isso, ao invés da admiração das pessoas, que as pessoas em volta se afastem dela. Porque olhando de fora, fala sério, hoje, quando você vê essas pessoas falando, porque eu não tenho tempo para ficar doente, gente, chega a ser ridículo. É patético isso. Sim, eu com certeza já fui patética sim, porque eu achava que eu era superior às outras pessoas porque eu trabalhava 30 horas por dia. A vida ensina, né? A gente amadurece e a perspectiva muda. Graças a Deus. Bom, e aí o estudo surpreendeu ao revelar que o estresse é contagioso. Ou seja, que esse tipo de gente aí que bate no peito para falar que tá estressado, que tá sempre correndo, que não tem tempo para ficar doente, passa o estresse para as pessoas no seu entorno. Porque humanos têm o quê? Neurônios espelho. Então, da mesma forma que quando você vê alguém bocejando, te dá uma vontade louca de bocejar, quando você trabalha ao lado de alguém que está sempre estressado e falando e se gabando, e você acaba ficando estressado meio por osmose. É igual cigarro, você vê a pessoa fumando e você acha que só ela está se prejudicando, mas você está ali do lado respirando aquela fumaça. Entende? Então a pessoa está lá achando que ela está arrasando, mas ela está fazendo todo mundo em volta se sentir repelido por ela, querendo correr o mais longe possível dela. E aí o fodão estressadão vira o espalha-roda da festinha. Você sabe o que é o espalha-roda? É o cara que tem uma rodinha de conversa assim numa festa, chega o cara e cada um vai para um lado. É o espalha-roda, porque ele é tão chato que quando ele chega, todo mundo, opa, vou no banheiro, vou no dentista, tô passando mal. Cada um vai por um lado e acabou a conversa. E o cara fica lá com aquela cara de maçaneta de quem foi rejeitado. E o melhor de tudo, na maioria das vezes, essas pessoas que estão ali comprometidas em deixar claro para o maior número de pessoas o quanto elas estão sempre ocupadas, não estão tão ocupadas quanto elas querem que a gente acredite que elas estão. Mas mesmo assim, elas estão fazendo as pessoas em volta se sentirem mal consigo mesmas. Porque quanto mais uma pessoa se gaba de fazer muito, mais a gente que está em volta se sente culpado por fazer pouco. Só que se alguém te causa essa sensação de angústia, essa sensação de ser insuficiente, você não fica ao lado aplaudindo a pessoa. Você sai correndo o mais longe possível dali. E o resultado é todo mundo que se sente não estando se esforçando o suficiente, né? Porque se compara ali com o estressadão, essa pessoa que sente que não está se esforçando tanto, ela começa a fazer mais e mais e mais e se sobrecarregar e abrir mão de tudo para fazer mais e mais e mais para ver se chega naquele nível na comparação, naquele nível que a pessoa que garante o emprego dentro da empresa, e aí essa pessoa está se sobrecarregando para valer, de maneira doentia.
Porque o outro fala que tá tão estressado, que tá correndo e não tá tanto. Mas a gente acredita e quer chegar nesse patamar, achando que se a gente não chegar nesse patamar, vão achar que a gente não tá dando o nosso máximo e nós podemos perder o emprego. Então a gente começa a se sobrecarregar pra valer. Quem tá no home office sente uma necessidade maior de provar que trabalha tanto ou mais que os outros. Porque não tem ninguém ali para ver, então ele se sente na necessidade de provar de alguma forma para que as pessoas vejam que ele está no mesmo nível de sobrecarga de todo mundo. E aí você vai criando uma epidemia contagiosa, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Basta você ver os comentários nos posts que falam sobre burnout. Eu não posso me dar esse luxo para cá, isso na minha terra chama preguiça para lá. E aí a gente vai criando um ciclo do mal que vai adoecendo todo mundo. Sabe quando a pista de dança tá vazia, todo mundo tá morrendo de vontade de cair na pista e começar a dançar, mas sem coragem de ser o primeiro, porque todo mundo vai estar olhando? É o mesmo movimento. Quem vai quebrar esse ciclo de angústia da sobrecarga? Como eu falei nessa aula aqui sobre a cultura do burnout, e eu vou deixar ela na tela final para você assistir, tudo o que é cultural anda a passo de lesma, manca, com pressão baixa. Esse canal aqui, você na sua família, todos nós que estamos falando sobre a necessidade de ter equilíbrio, está contribuindo para quebrar este ciclo. Só que a gente não vê resultados imediatos. É ritmo de lesma, manca, com pressão baixa. Tudo que é cultural demora para que tenha efetivamente uma mudança, mas o movimento começa, às vezes, de uma maneira que a gente pensa que é uma bobagemzinha, mas que vai crescendo e que vai fazendo com que tudo se movimente, troque de posição e o resultado apareça depois de um tempo. Então, quando você se sentir mal por não estar fazendo o suficiente, lembra que estresse só traz mais estresse e que você está ajudando a quebrar esse ciclo de adoecimento global quando você resolve priorizar a sua saúde. Parece pouco quando a gente vê daqui, mas acredite, nós estamos fazendo uma revolução. Sabe outra coisa que parece uma bobagemzinha, parece besteira, que ninguém dá nada, mas é revolucionário? Meditação e mindfulness. Gente, para de achar que meditação e mindfulness é bobagem. Para de arrumar essas desculpas, tipo, eu não tenho paciência, minha cabeça não para. Justamente porque a sua cabeça não para que você precisa fazer meditação, porque o estresse, ele vai tomando conta do corpo. E onde que o estresse nasce? Na nossa cacholinha aqui. Então desacelera esses pensamentos. Eu vou deixar também na tela final uma aula que eu fiz sobre isso, sobre meditação e mindfulness, para você entender melhor. E também aqui no descritivo e no comentário fixado vou deixar todas as informações para você assinar o plano premium do app Lojong e aumentar para 70% de chances, no mínimo, de você conseguir sair dessa ansiedade e desse estresse e colocar esse hábito que é tão benéfico para a nossa saúde na sua rotina de uma vez por todas. Aumentar as chances de você quebrar esse ciclo dentro de você e do seu entorno. Até o próximo!